Agora, para quem não sabe, está rolando, até aqui ó, no fundo dessa imagem eu coloquei umas fotos, está rolando uma greve lá nos Estados Unidos, que é a greve dos roteiristas de Hollywood, da WGA, né, que é a Writers Guild of America, o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos. E essa greve, ela tá atrasando muitas produções e causando, claro, greve sempre tem dois lados, né? Quer dizer, tudo tem lados diferentes. Mas no caso da greve, ela tá reivindicando aumento salarial, como normalmente acontece com uma greve, mas ela também está reivindicando algo que eu não concordo tanto, que é que os estúdios criem um acordo com a guilda, né, com o sindicato, de não usar inteligências artificiais para poder escrever roteiro de filme. Porque existe o medo de que um chat GPT da vida, talvez no futuro, ou até hoje em dia, possa acabar com o emprego de muitos roteiristas de Hollywood. O que, na minha opinião, é uma bobagem, tá? Porque assim, primeiro, eu acho que uma inteligência artificial que consegue escrever e ter ideias criativas é algo muito difícil e que o ChatGPT e esses chatbots, eles têm um pouquinho disso, mas eu acho que é um pouquinho que demora a ser evoluído, entendeu? Porque você transferir a criatividade para um pensamento não criativo, que é um pensamento de uma máquina, é meio complicado, porque não depende. Criatividade não depende de machine learning, entendeu? Não depende de você fazer aquilo milhões de vezes. Depende de uma experiência e de você agregar experiências de vida de formas diferentes e criar um produto novo do zero daquilo ali. E além disso, na minha opinião, se eu fosse roteirista, eu acharia isso bom, cara, as inteligências artificiais. Porque eu acho que hoje o ChatGPT, todas essas inteligências de geração de texto, elas podem servir como uma ferramenta para o roteirista e não para substituir ele. Eu acho que um roteirista que está fazendo um filme, ele pode pedir para o ChatGPT dar uma sinopse do filme, fala, porra, me escreve um roteiro do como você faria a abertura do filme. E o ChatGPT vai dar ideias. E aí o roteirista pode pegar o roteiro que ele fez, colocar no ChatGPT e falar o que você acha que eu deveria melhorar aqui. E você tem uma ferramenta que pode te ajudar a aprimorar o seu trabalho, né? E inclusive facilitar o trabalho. Porque às vezes você está escrevendo um roteiro de um filme, só que você está com algum problema no terceiro ato. Você acha que o terceiro ato está faltando alguma coisa. Você manda lá num desses chatbots e fala, pô, eu queria que você aprimorasse o terceiro ato desse meu roteiro. Pensando que eu quero que o público saia se sentindo emocionado ou se sentindo animado desse filme. Então, assim, eu acho que nesse ponto específico, a greve é um pouco de tiro no pé. Porque eu acho que o próprio sindicato de escritores, de roteiristas, e os próprios roteiristas, eles têm muito mais a ganhar com esses chatbots do que a perder. E assim, até porque eu tava comentando com o Lucas, que é o nosso parceiro aqui do Omniverso, né? Ele falando o seguinte, pô, você acha que um executivo lá, o cara que é o cara que ele só cuida do dinheiro e da administração da empresa, do estúdio, você acha que ele vai saber o que colocar de prompt, o que colocar no chat GPT para sair um bom roteiro? Ele não vai saber. Até porque não funciona desse jeito. Para quem já tentou usar uma ferramenta dessas, seja de geração de texto, seja de geração de imagem, você sabe que uma das coisas mais importantes é o que você imputa nele, é o que você coloca. Os nossos emblemas aqui, deixa eu até colocar aqui a imagem dele aqui de novo, com o código que, se você não resgatou, você pode resgatar. O nosso emblema de hoje, ele foi feito com Midjourney. Só que, cara, pra eu ter feito o primeiro emblema nosso, eu demorei uns 2 dias de tardes, assim, de várias horas, imputando coisas e gastando meus créditos lá no Midjourney, que é uma ferramenta de geração de imagem,
e ficando tudo uma porcaria irreconhecível. E o primeiro emblema que a gente fez usando inteligência artificial, que é um que tem o James Gunn e o Homem-Aranha, ele é muito a par dos dois últimos que a gente lançou. Mas hoje em dia eu já aprendi a como escrever o input que eu quero para poder gerar algo que vai me agradar. E eu já consigo entender o que acontece que, pô, não ficou do jeito que eu queria. Eu já consigo ter uma noção do que mudar. E primeiro, eu tenho que ter a ideia. Eu tenho que falar para ele que eu quero uma imagem do Loki rindo em frente à TVA pegando fogo, entendeu? Se eu não tivesse ideia, vai virar só uma imagem genérica do Loki, beleza? Então, eu acho que realmente é uma bobagem você lutar contra, nesse caso, contra esse avanço tecnológico, que eu acho que ele, na minha opinião, ele só tem a ajudar as pessoas nesse nicho. Claro, no futuro, a gente pode ter problemas de as inteligências artificiais substituírem os empregos de outras pessoas, de pessoas reais, né? O que é um problema e eu concordo. Mas eu acho que não é o momento disso ainda. Talvez tenha um tipo de regulação que que aí eu acho que ficaria um negócio bom para todo mundo, de falar assim, pô, só o roteirista, só quem é membro da guilda de roteiristas, né, do sindicato, pode usar inteligências artificiais na assistência de roteiro. Mas o estúdio em si, ele não pode. Aí eu acho que talvez seja interessante para proteger de um futuro em que você consiga ser substituído completamente. Mas ao mesmo tempo, vem aquele argumento de que o que é melhor? Você manter o emprego dessas pessoas ou você conseguir lançar um produto melhor, com mais frequência e talvez gerar outros tipos de emprego nessa transformação de mercado. Então é algo complicado, entendeu? É algo complexo de, de se discutir, mas está acontecendo. A gente tem que ser respeitado, né? A greve é um direito de todo trabalhador sindicalizado, né? Fazer greve. Então, e a parte de aumento salarial é realmente algo muito importante e legítimo, até porque quando a gente olha alguns dados, né, que a gente já viu vários portais de notícia mostrando que existe uma falta existe um problema sério com a renda dos roteiristas, né? Isso também é uma coisa interessante de comentar, porque como é que um roteirista vivia antigamente, antes da Netflix, mundo pré-Netflix? Ele escrevia um filme, um roteiro, certo? E aí ele ganhava um salário, mas esse salário ele não era o principal que ele ganhava, porque ele tinha uma coparticipação nos lucros daquele produto. E dentro daqueles lucros, ele tinha participação na bilheteria do cinema, ele tinha participação quando o filme fosse lançado em Blu-ray, nas vendas de Blu-ray, ele tinha participação na compra dos direitos desse filme para ser exibido em TV, em canal fechado, no ancillary market, né, que é chamado, que é o filme que passa no avião, o filme que passa sei lá, dentro do trem. Isso é tudo direitos que a empresa que está usando aquilo está comprando, e aí você tem como distribuir exatamente para quem criou aquele produto. O problema hoje é que o streaming, o consumidor, ele não compra um produto direto. Ele compra aquele pacotão e aquela expectativa de conteúdo que é o Disney Plus, que é o Netflix, que é o Prime Video. Então, o que acontece com isso? Os roteiristas e grande parte da produção de vários de filmes e séries e tudo que saem em streamings, eles não recebem. Eu esqueci como é que chama, não é royalty o nome. Eu não lembro o nome, tá? Mas eles não recebem a parte deles porque o consumidor não comprou exatamente aquilo ali, entendeu? Então o que acontece? O estúdio, o que ele faz? Quando ele compra um produto para colocar no serviço de streaming dele, ele compra aquele produto, ele faz um contrato de que ele vai pagar um tanto agora, vai pagar um tanto mensal, e aquele produto vai ficar disponível ali exclusivamente por, sei lá, por 6 meses. Dentro desses 6 meses,
o dono daquele conteúdo não tá ganhando mais nada. Ele só ganhou o valor estabelecido. Ele não ganha comissão, entendeu? Exatamente, o cara mandou comissão boa, Raimundo. É mais ou menos isso aí. Ele não tá ganhando a comissão da venda do produto, né? Porque não tem venda. Ele só tá ganhando o valor previamente acordado. Então, do jeito que, por exemplo, Friends, existe uma história famosa de que muitos dos atores de Friends e que no final das temporadas já tinham crédito de produção, e muito do pessoal da produção dessas séries muito longevas e super famosas, The Office, Friends, eles acabavam que chegava um momento que eles podiam parar de trabalhar de tanto que eles estavam recebendo de dinheiro de coisas que eles fizeram há muito tempo atrás. E no caso de um roteirista, isso é muito mais viável para ele, porque um ator ele recebe razoavelmente muito bem e ele consegue fazer mais trabalhos. Um ator ele consegue fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, enquanto um roteirista ele tem um trabalho longo, que é escrever um roteiro e revisar aquele roteiro, e dificilmente um roteirista consegue desenvolver 2 ou 3 roteiros ao mesmo tempo. Então, cara, é realmente complicado. É uma situação que tem que ser resolvida. O que eles estão pedindo é aumento do salário mesmo, né? Porque não tem como mudar o sistema que é o streaming hoje, né? Apesar de que a Disney e a Warner já perceberam que streaming não é aquela Coca-Cola toda que a Netflix vendeu para elas, mas isso é um papo para um outro momento, cara. E nisso, no Fogo Cruzado, a gente tem nossos produtos, nossas séries, nossos filmes que a gente está ansiosos para ver, nós estamos ansiosos para assistir, acabam ficando presos nisso aí, né? E Mandaloriano foi mais um que foi afetado por esse problema. Eu comentei na live do Guardiões sobre como Deadpool também foi afetado. Blade teve a produção parada por causa da greve. E basicamente tudo em Hollywood teve a produção parada. Inclusive, a NBC, o canal de TV NBC, o pessoal tava rindo, né? Que o upfront deles, se não me engano, foi antes de ontem. E o pessoal tava rindo que eles fizeram tipo assim, ó, tá tendo a greve dos roteiristas? Tá, mas a gente tá preparado. Porque a gente vai lançar uma programação completa só de reality show. Porque a reality show é não scriptado, né? Então não tem roteirista. E aí virou uma parada estranha. Porque a grade agora da NBC lá nos Estados Unidos é só tipo jornal, reality show e esporte, entendeu? Não tem nada, não tem uma série que eles vão conseguir lançar por causa da greve dos roteiristas.